Brasília para falar de preço de combustível. Ixi, caramba, o tal do combustível, hein? É só pedrada na segunda, hein? Cara, como tá caro, né? Gasolina, álcool, diesel. Hoje mesmo nós fizemos um link lá com o Rio Grande do Sul, com a nossa amiga Brenda Aurélio, porque por lá eles estavam comemorando que a gasolina estava sendo vendida a menos de R$7. Olha que ponto chegamos. Ah, que legal, bacana, gasolina a menos de R$7. É uma situação totalmente canalha com a gente, porque todo mundo ganha dinheiro hoje, né? O governo federal ganha dinheiro, os estados ganham demais, são os que mais ganham, a Petrobras ganha dinheiro, as distribuidoras ganham dinheiro, os postos ganham, em detrimento do povo, porque o povo hoje é sacaneado. Você tem que fazer mágica para conseguir abastecer o seu carro. Quem trabalha com transporte, então, nem se fala, essas pessoas estão sendo literalmente esfoladas. Agora, alguma decisão, alguma fórmula mágica tem que ser criada lá em Brasília, porque é de lá que a solução para esse problema e as soluções para tantos outros problemas têm que sair. Vamos torcer para que esse pessoal aí de Brasília tenha a condição de criar essa fórmula, porque do jeito que está, não dá de jeito nenhum. João Pedro Melo ao vivo com a gente diretamente da capital federal. Alguma perspectiva boa nessa linha? Alguma perspectiva boa para pelo menos fazer com que a gente tenha condição de pagar um preço justo na bomba ou não, hein, João? Boa tarde. Oi, Joel. Boa tarde a você, a Bruna, a todos que nos acompanham. Olha, a gente está de olho nessa questão aqui. Por enquanto, estamos na fase das discussões. Havia expectativa de uma reunião hoje, por volta de meio-dia, entre líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, mas essa reunião não aconteceu. Expectativa de que ela fique para amanhã. Isso porque estão sendo negociados diversos pontos para que essa pauta dos combustíveis, de fato, entre aí na mira da Câmara dos Deputados. Um deles, inclusive, está sendo retirar uma parte de um texto que foi feita pelo presidente Michel Temer, que atrelava o preço do combustível ao preço do dólar, porque ultimamente o dólar tem disparado aqui no Brasil, que consequentemente leva aí ao preço, à elevação também do preço dos combustíveis. E eu conversei com um líder partidário agora há pouco, ele me disse que esse é o principal projeto que está sendo defendido pelos deputados, né? Eles querem, de fato, que isso seja desatrelado, ou seja, retirado esse ponto do texto, né? E essa questão gera um pouco de atrito, porque o governo não tem interesse em fazer isso nesse momento ou quer fazer de outra forma. Foi isso que ele me falou. E que, por enquanto, eles estão tentando chegar num consenso para que essa matéria seja, então, analisada pela Câmara dos Deputados, de acordo com o que o governo deseja e também de acordo com o que seria o melhor para a sociedade, segundo esse parlamentar. Os sucessivos aumentos nos combustíveis devem, de fato, pautar, então, as discussões ao longo dessa semana. A gente sabe também que no fim de semana o presidente da Câmara, Arthur Lira, teve outras reuniões também para tratar sobre esse tema. Na quinta-feira, ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro também para tratar dessa questão. E aí, uma das propostas, segundo Arthur Lira, seria a criação de um fundo para dar conforto às oscilações. Outra possibilidade, alterar a cobrança do ICMS, unificando a tarifa e mantendo um valor fixo, que seria modificado por cada estado de um jeito diferente. Mas, por enquanto, essas são só ideias que devem, de fato, ser concentradas em um único projeto para que seja aí analisado pela Câmara dos Deputados. Ou seja, Joel, por enquanto, a gente está na fase das ideias, está começando esse trabalho que deve ser concluído até o fim dessa semana. É brincadeira você indexar o preço do combustível com o dólar, né? Não teria problema nenhum desde que se indexasse o nosso salário também ao dólar. Aí seria bacana. Já pensou se o real nosso não fosse salário desvalorizado, seria lindo, né? Imagina que lindo. Pode deixar a gasolina, mas o nosso salário vai acompanhar também o dólar. Agora, é uma piada, né? O nosso salário sendo comido pela inflação e a bonitona lá da gasolina, o bonitão do álcool, né? Tudo aí sofrendo reajuste de acordo com o aumento do dólar. Vocês estão de brincadeira. Então, essas coisas que foram criadas lá atrás precisam cair o quanto antes. E outra coisa, deixa eu já me despedir do João para não ficar segurando o nosso amigo. João Pedro Melo, muito obrigado, viu? Um abração para você, bom trabalho. Valeu, até amanhã. Queridos, um abração a todos, bom trabalho a todos também, até amanhã. Para você João. também, queridão. E outra coisa, não adianta você ficar querendo aí, como há essa previsão, de você equiparar a cobrança de ICMS entre os estados. Sabe, deixar todo mundo aí cobrando a mesma coisa. Porque não vai mudar a regra canalha que está valendo hoje. Qual que é a regra canalha de hoje? Quanto pior, melhor.
Porque quanto maior o preço do combustível, mais o Estado vai arrecadar. Então o Estado arrecadava X no ano passado com a gasolina, vamos supor, a R$4. Se a gasolina chegar a R$8, como está beirando hoje, o Estado vai arrecadar o dobro. Isso não tem cabimento, gente. Tem que haver um limite, sabe? Tem que haver um limite para o número absoluto, para que a gente não fique vulnerável nessa linha aqui. Porque senão nós continuaremos nessa. Quanto pior, melhor. Quanto pior para a gente, mais o Estado vai arrecadar e mais ele vai sorrir, vai ficar rindo na nossa cara. Nós estamos saneando os estados pagando o combustível ao preço que estamos pagando. Estamos saneando os estados que foram quebrados nesses anos todos, por essas décadas todas, por administrações irresponsáveis. Isso não tem cabimento. Temos que ficar bem atentos ao número absoluto. Se o Estado arrecadava X no ano passado, ele deve arrecadar X nesse ano com alguma correção. E não 2X, como está acontecendo hoje. Isso é uma canalice que não tem tamanho. É uma canalice, é uma sacanagem o que os estados, estão fazendo com o povo brasileiro. Tem que dar nome aos bois, sim. Os estados estão fazendo isso. Porque o governo federal ele tem um limite de ganho. A Petrobras ganha X porque compra e revende. Agora, o Estado não. O Estado, quanto maior está o preço, mais ele vai ganhar. Isso aí não tem cabimento, é uma canalice que o Estado de São Paulo está fazendo com o povo com combustível, que o Rio de Janeiro está fazendo com os cariocas com combustível, o que todos os estados têm feito com o povo brasileiro. Só estão fazendo isso porque a regra é antiga. Então tá na hora de mudar a regra do jogo. Se não está funcionando, se está ferrando a gente, tem que mudar a regra do jogo. Não tem cabimento isso. Vamos para onde agora, Bruninha? A gente já vai acionar o Lucas Josino. Antes, deixa eu registrar algumas mensagens de ouvintes que estão por aqui. É só a gente falar de preço da gasolina, que tem muitos aqui reclamando sobre isso. É canalha isso aí. E olha, isso é canalice, meu. Alice diz, aqui na Bahia a gasolina também tá muito cara. Por quê? Óbvio Tem que tá, essa meu. diferença das alíquotas. Mas E aí vai ficando caro em todos os lugares. Não é algo específico de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Se bem que no sul, quem mora no sul do país paga, né, Joel? Uma das gasolinas, um dos o Rio de Janeiro, mais caros. Rio de Janeiro é um dos preços mais altos por conta da cobrança de ICMS, que é a mais alta, uma das mais altas do Brasil. Mas o X não está aí, Bruninha. O X da questão não está aí. O X da questão está no seguinte: você aumentar o preço do combustível e fazer o Estado arrecadar mais. Então, para o Estado, tanto faz. Ou é melhor para o Estado que a gente pague 8, 9, 10 reais na gasolina. Enquanto isso não pode acontecer, tem que haver um limite, um teto. Não tem teto de gasto, tem que ter teto de arrecadação, principalmente em período de pandemia agora. Sabe, olha, Estado de São Paulo, você quando bater na tampa aí da arrecadação, no número X, já era. Depois disso não tem que ter tributação, não. Porque senão a gente vai ficar arrebentado mais ainda com o que estamos. Então tem limite de gasto, tem que ter limite de arrecadação também, pô. Não é tirar dinheiro do Estado, não é isso. É você fazer com que o Estado arrecade o justo. Se o Estado arrecadava R$1.000, conta burra aqui com número claro. Se o Estado arrecadava R$1.000 no ano passado com a gasolina a R$4, por que ele tem que arrecadar esse ano quase R$2.000? Porque a gasolina dobrou. Isso tá errado, sabe? O Estado tem que arrecadar 1.000 mais alguma coisa. 1.000 mais alguma correção. Então tem que ter um teto nessa arrecadação. Eu odeio essa regra de quanto pior, melhor. Sabe? Quanto pior para a população, melhor para o Estado. É que o pior sempre fica Exato, pro lado de meu. cá, né? Não tem, isso aí não pode continuar desse jeito, principalmente nesse período delicado, nesse período de crise grave que estamos enfrentando. Não sei se é utopia ficar buscando alguma fórmula com essa linha de raciocínio que eu estou colocando, mas é importante a gente deixar o nosso telespectador bem informado acerca do que acontece, do que está acontecendo, sabe? Isso aí é uma canalice. Bora lá. Bora lá, vamos acionar o Lucas Josino?